Então a palavra que está no meu coração é uma palavra muito forte, hein? Neemias, capítulo 6, verso de número 1. Olha que palavra forte. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem vieram a dizer: vem, congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Ok? Eu li Neemias capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 5. É importante você entender o seguinte: Neemias está aqui com a intenção de levantar os muros. Ele quer erguer os muros de Jerusalém. Neemias não está aqui para ser um rei, para ser um governador. Ele simplesmente viu uma necessidade que tinha na cidade e desejou levantar os muros. Quando ele cria no coração o desejo de erguer os muros, o governador de Samaria, Sambalate, vê Neemias como se fosse uma oposição política e cria uma certa inveja e cria no coração o desejo de ceifar a vida de Neemias. Ele quer matar Neemias, porque ele está achando que Neemias é alguém que está ali para se tornar o governador, o rei daquela região. Só que Neemias não está ali para isso. Neemias só estava ali para reconstruir os muros. A visão dele, a função dele era essa. Ali ele estava para isso, para levantar os muros que já estavam muito tempo caídos em Jerusalém, por causa do período pós-guerra, por causa das invasões da Babilônia, depois do período que eles ficaram na Pérsia, e tantas coisas que os judeus viveram, que o templo foi destruído, o muro foi quebrado, e agora Neemias está ali para levantar os muros. Só que quando ele começa a levantar, esse Sambalate, que é governador de Samaria, ele cria no coração um interesse de destruir a vida de Neemias. De modo que ele vai conspirar alguns planos para matar Neemias. E o primeiro é esse aqui. Quando o texto diz que Sambalate e Gesem, que é um outro homem, enviaram a dizer: vem, congreguemos juntos à aldeia. Olha a estratégia que ele vai usar. Ele vai mandar mensageiros até Neemias, para que Neemias parasse o que estava fazendo e fosse até próxima região das aldeias. E assim eles conversassem. Só que o próprio texto diz que ele não queria conversar. Ele já estava planejando fazer mal para Neemias. Então, se Neemias parasse de fazer o que ele estava fazendo, que era reconstruir o muro, para descer do muro e conversar com Sambalate, ele perderia a vida. Porque, na verdade, Sambalate não queria conversa. Ele tinha preparado uma emboscada. Se Neemias para o que estava fazendo para conversar, ele ia perder a própria vida. Para que você caia na emboscada, o diabo vai tentar lhe tirar da direção. Eu vou repetir isso. Para que você caia na cilada, o diabo vai tentar lhe tirar da direção. É por isso que o diabo quer tirar você do propósito. Porque já foi preparada uma emboscada. Já foi preparada uma cilada. Já tem algo que ele preparou para te destruir. E se você sair da direção de Deus, você cai na emboscada. Porque um momento que você para de preencher a tua mente com as coisas do céu, com as coisas que edificam, e começa a preencher a tua mente com coisas que te levam para fora da direção de Deus, você vai cair na emboscada. Você só não percebeu ainda, mas o que está fazendo você não cair nos laços do diabo é você estar com a tua mente envolvida nas coisas de Deus. Você está reconstruindo o muro. Você está levantando uma grande obra. E é por causa desse propósito que você não caiu nas ciladas que Sambalate preparou para você. Porque a cilada foi armada. E você só cai nela se você sair da direção. Por isso, não saia da direção.
Porque uma vez que você sai do propósito, uma vez que você sai daquilo que Deus te chamou para fazer, você vai cair na cilada. Você vai cair na emboscada que teu inimigo preparou para tentar te distanciar de Deus. Billy Graham tem uma frase que eu gosto, ele diz que sempre que um homem deseja navegar para longe da direção de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Sabe? Tudo que teu inimigo quer é te tirar do propósito para te afundar, para te destruir nas ciladas que ele preparou para a sua vida. Sanbalat não queria conversa, ele queria destruir Neemias. Só que Neemias responde dessa forma: estou fazendo uma grande obra. Olha que tremenda a resposta dele. Eu estou fazendo uma grande obra. Ou seja, eu estou fazendo algo muito grande para parar de fazer o que eu estou fazendo para te dar atenção. A obra aqui é muito grande. A missão é muito grande. Eu não posso parar o que eu estou fazendo para conversar com você. Porque eu estou fazendo uma grande obra. Você precisa enxergar o tamanho da sua missão. Porque enquanto você não enxerga o tamanho da sua missão, você para por coisas pequenas. Enquanto você não enxerga o tamanho da obra, enquanto você não enxerga o tamanho daquilo que Deus tem na sua vida, você para por coisas pequenas. Aí você vê um monte de gente na igreja se afastando porque o pastor não visitou ele, aí saiu da igreja porque fulano não olhou para a cara dela, aí se desviou porque fulano não deu parte do Senhor, não deu graça e paz, não deu bom dia, saiu da igreja porque, sabe, gente abandonando a fé por problemas tão pequeninos, tão pequeno, porque não entendeu o tamanho da missão, não entendeu o tamanho da obra, sabe? A chamada de Deus na sua vida é muito maior do que essas circunstâncias pequenas que estão te envolvendo. O problema é que você está parando para se envolver com coisas pequenas porque não deu valor às coisas grandes que Deus colocou sobre as suas mãos. Porque quem tem ciência do tamanho da responsabilidade que Deus colocou sobre a sua mão, não perde tempo. Não perde tempo com coisa pequena. Não perde tempo com coisa que não edifica. Não perde tempo com coisa que não acrescenta, com coisa que não soma, com coisa que não levanta. Eu vou parar para bater boca com Sanbalat. Eu vou parar para conversar com Gesem, com Tobi. Eu vou falar com gente que não vai me acrescentar em nada. Eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma vocação. Sabe? Às vezes tem pessoas que estão abrindo mão da promessa por causa de coisa boba. Tá igual Esaú, tá vendendo a primogenitura por causa do momento, vendendo a primogenitura por causa de um prato de lentilha, vendendo a herança por causa do momento. Aí por causa do momento você abre mão do propósito, por causa do momento você abre mão da promessa, por causa do momento você abre mão daquilo que Deus tem para sua vida. O que é maior? A chamada ou essas circunstâncias que estão ao seu redor? O que é maior, a promessa ou as circunstâncias que estão ao seu redor? O que é maior, você reconstruir esse muro que está caído ou parar para ficar batendo boca com gente que não te acrescenta em nada? É isso que Neemias vai responder. Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso conversar com você porque eu tenho uma missão. Eu preciso enxergar o tamanho daquilo que Deus colocou sobre a minha mão para não parar por coisas pequenas. Aí ele diz, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Olha que tremendo. Eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer. Eu não vou parar o que eu estou fazendo para te dar atenção. Em outras palavras, Neemias estava dizendo, você não vai me distrair. Eu não vou parar por causa das distrações. Tudo que o teu inimigo quer é te cercar de circunstâncias que venham distrair você, para você parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele está colocando situações para te distrair, para você parar, para você deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso tudo são distrações. Problema com o filho, problema com o pai, problema com a sogra, com o sogro, com a mãe, problema na família, no casamento, com a esposa, com o marido, problema sabe? São situações que você está passando para tirar você do propósito. Isso tudo são distrações para tirar você da direção de Deus.
E o problema é que você cai porque você está parando para conversar com o Sambalate. Porque se você decidir ficar no propósito, você não vai cair. Esse foi o problema de Eva. Eva decidiu conversar com a cobra. Quando Eva conversou com a cobra, ela caiu. Quando ela parou para bater papo com a cobra, ela foi seduzida e caiu. Porque toda vez que eu posso conversar, toda vez que eu converso com aquilo que me leva ao pecado, eu caio. Você precisa parar de conversar com aquilo que vai te levar à queda. Para de conversar com aquilo que vai destruir você. Para de conversar com aquilo que vai destruir você. Sabe? Tem gente que está colocando a cabeça no colo de Dalila. Sabe? Tá trocando ideia com serpente no jardim. Aí ele peca. Ele cai. Ele erra. Por quê? Porque ele não consegue entender o propósito. O propósito é maior. Então eu não vou parar para conversar com aquilo que me leva ao erro. O problema é que você está conversando com aquilo que te leva ao pecado. Você está muito próximo de Sambalate. Você está trocando papo com Sambalate. Você está conversando com Sambalate. Você está, trocando ideia com Sambalate. Me faz lembrar até de José. Quando o texto diz que a mulher de Potifar tentou ele, né, e ele fugiu dela, a Bíblia diz que na mão dela ficou o vestido de José. Ela rasgou as vestes dele. Mas sabe por que ela conseguiu rasgar o vestido de José, ou as vestes de José? É simples. Porque ela estava próxima demais. Está tão perto que está tocando naquilo que está em você. Não deixa certas coisas se aproximarem de você. Não converse com Sambalate. Não converse com pecado. Não converse com coisas que vão te destruir. Não converse com coisas que vão te parar. Não converse com coisas que possam te derrubar. Porque senão essas circunstâncias vão acabar te levando à queda. Vão acabar te levando à destruição. Ele não vai conversar. Ele não vai ceder. Ele vai dizer, estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Aí o texto diz que o Sambalate vai enviar mais 4 vezes os mensageiros. E Neemias vai responder da mesma forma. Ou seja, o Sambalate vai insistir com a mesma proposta. E Neemias responde da mesma forma. Fica firme, porque o diabo vai insistir. Permaneça firme, porque o diabo vai tentar a primeira, vai tentar a segunda. Você já disse não para ele, você já disse não pela terceira vez. Você está firme com as suas convicções, só que o teu inimigo vai tentar de novo para distorcer você do propósito. Mas seja firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não ceda aos ataques do seu inimigo. Não ceda às tentações, não ceda às afrontas, não ceda àquilo que o inimigo está tentando contra a sua vida. Permaneça firme diante dele, porque você vai vencer. Teu inimigo vai insistir, mas você tem que permanecer firme. Aí Sambalate, percebendo que Neemias está firme e que nada tira ele da obra, ele muda a estratégia. O texto diz que Sambalate vai enviar uma carta aberta. Pastor, o que seria uma carta aberta? Seria uma carta para ser lida em público. E o que estava escrito naquela carta? Que Neemias estava ali naquela região para se tornar rei dos judeus. O que era uma mentira. Porque, como eu afirmei, Neemias estava ali para se tornar simplesmente para levantar os muros. Não para se tornar um rei ou um líder dos judeus. Só que a intenção de Sambalate era criar uma rebelião no meio dos judeus, para que os judeus se revoltassem contra Neemias. Ou seja, ele mudou a estratégia. Já que Neemias não desce para conversar comigo, eu vou tocar na moral dele. Eu vou tocar no caráter dele. Eu vou tocar no nome dele. Eu vou manchar a imagem dele. Que é isso que o diabo tenta fazer. Quando ele não consegue te tocar, ele vai tentar sujar o teu caráter. Ele vai tentar tocar na tua moral. Ele vai tentar tocar na tua imagem. Talvez você esteja passando por injustiça, onde você percebeu que foi firme diante de certas situações e mesmo assim o teu inimigo está tentando tocar no teu nome. Está tentando manchar você para alguém no teu trabalho, está tentando manchar você para alguém da tua liderança, do teu ministério, da tua igreja, do teu pastor, alguém dessa empresa, está falando mal de você, que quer roubar teu emprego, quer roubar a tua função. Porque percebeu que você permaneceu firme diante dessas situações. Aí estão tentando tocar
no teu caráter. Porque já que não conseguiu tocar em você, está tentando tocar no teu nome. Mas fica tranquilo, quem te deu o nome foi Deus. Não foi você que construiu, foi o próprio Deus que te deu. Aí ele vai tentar manchar o caráter de Neemias. Só que Neemias não vai parar para bater boca. Neemias vai simplesmente continuar trabalhando no muro. Guarda essa frase. Responda calúnia com frutos. Aprenda a responder calúnias com frutos. Ah, porque ele veio para isso, porque ele não presta. Não, deixa quem quiser falar. Os frutos vão dizer o tipo de árvore que eu sou. Você não precisa se justificar, você não precisa ficar falando quem você é. Você não, precisa... não, os frutos vão dizer quem você é. Os frutos revelam quem você é. Os frutos afirmam o tipo de árvore que você é. Você não precisa entrar na internet, em Facebook, mandar indireta para os outros, em outra rede social. Não. Você tem um advogado que se chama Jesus. Ele vai te justificar. E todo esse ataque que veio é para fazer você sair do muro. Mas permaneça firme. Não para de fazer o que Deus te chamou para fazer. Continua construindo, continua erguendo, continua trabalhando. Porque todo esse ataque que você está sofrendo é para parar a obra de Deus sobre as suas mãos. Eu vou repetir isso. Todo esse ataque que você está sofrendo é para parar a obra de Deus sobre as suas mãos. Mas não pare. Continue. Mesmo que Sambalate se levante, mesmo que Tobias se levante, mesmo que Gesem, mesmo que venha ataque de tudo quanto é lado, permaneça firme, sem olhar para trás, sem retroceder, porque essa obra vai ser concluída em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então escreve aí nos comentários: eu não vou parar, eu não vou ser levado por Sambalate, eu não vou conversar com o pecado, eu vou permanecer firme no propósito. Não sei, alguma coisa que você entendeu dessa palavra que mostra o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.